Vamos dar início a essa aula, que é a última aula do curso de capacitação em gestão de associações comunitárias que nós estamos organizando. Esse curso é uma iniciativa do projeto Termo Territorial Coletivo e da Rede Favela Sustentável, dois projetos ligados à organização Comunidades Catalisadoras, CONCAT, e hoje a gente vai ter mais uma aula do nosso professor Everton Mendes. Everton é um gestor financeiro que está colaborando conosco nessa iniciativa e passando o conhecimento que ele tem para vocês. Tivemos uma experiência incrível nas duas primeiras aulas, com participantes de todo o Brasil, organizações muito diferentes que estão aqui conosco trocando sobre esse assunto tão importante para comunidades, para iniciativas comunitárias, e hoje vai ser o encerramento desse curso. Antes da gente entrar, eu quero passar alguns informes importantes. Primeiro, para quem não conseguiu assistir às últimas aulas, elas estão no YouTube. A gente vai compartilhar o link aqui no chat, mas todos deveriam receber o link por e-mail, já que nós estamos enviando para todos os inscritos o e-mail com o relato de cada aula. Então, nós temos todas as aulas no YouTube disponíveis, podem divulgar também para quem não conseguiu assistir o curso. Depois, agora que a gente está encerrando o curso, nós vamos providenciar certificados de participação para todo mundo que nos solicitar. Então, quem quiser o seu certificado de participação nesse curso, por favor, nos escreva pelo e-mail ou pelo nosso celular. Também vou estar postando aqui no chat essas informações para que a gente possa enviar para as pessoas que nos pedirem. Os certificados vão ser enviados só para quem nos escrever nesses meios pedindo esse certificado, tá? E por fim, pessoal, eu quero pedir a todos e todas para que cedam um pouco do seu tempo e preencham o nosso formulário de avaliação do curso. Esse formulário a gente vem divulgando nas outras aulas e essa aula a gente vai fazer um esforço de divulgação aqui no chat também. Por favor, quem puder tirar alguns minutos e preencher esse formulário vai nos ajudar muito a entender como que vocês estão, qual é a opinião de vocês sobre o curso, o que que vocês acharam e como que a gente pode é, melhorar esse curso nas próximas edições se a gente fizer. Então é isso, agradeço todo mundo pela presença, vou passar a palavra para o Everton para dar início a essa aula de hoje, que vai ser focada na dimensão da contabilidade, né? O último assunto que a gente vai abordar aqui no curso. Everton, pode assumir. Olá, pessoal, boa noite. Desculpa, eu não estava conseguindo tirar o mudo. Então, para quem. Deixa eu só compartilhar o PowerPoint aqui. Ó, continuando com o nosso treinamento inicial, hoje, dia 21 do 11, vamos falar sobre a área de contabilidade. Então, é um cenário muito mais específico do assunto, quando envolve as áreas contábeis de uma associação sem fins lucrativos. Tá? Então, para quem não estava na última aula, eu sou o Everton, eu sou especialista em controladoria e finanças. É, atualmente eu atuo como gerente financeiro na Teto Brasil, é uma instituição sem fins lucrativos, latino-americana, presente em 18 países, em mais 8 estados aqui no Brasil. O que a gente vai ver hoje aqui é a introdução da área contábil, principais objetivos da contabilidade, quais são as abrangências, o que está dentro desse assunto, o modelo de balanço patrimonial, o que é balanço patrimonial, quais são as nossas diretrizes principais, as exigências contábeis, obrigações fiscais, prestações de conta.
transparência e credibilidade, orçamento e controle, notas fiscais e auditoria, tá? Então, começando o assunto, a contabilidade é uma disciplina que envolve o registro, análise e interpretação de informações financeiras e econômicas dentro de uma entidade, seja ela uma empresa sem fins lucrativos, uma instituição, uma ONG, uma associação, governo ou até mesmo uma pessoa física, né? Um indivíduo, eu, vocês. E os principais objetivos da contabilidade incluem principalmente registro, né, que é registrar todas as transações financeiras, receitas, despesas, ativos, passivos, patrimônio líquido, dentro dos princípios das normas contábeis. A análise, que é analisar as informações financeiras para analisar o desempenho, né, da entidade, interpretação de demonstrações financeiras, balanço patrimonial, demonstração de resultados, fluxo de caixa, tomar de decisões, que é os gestores, acionistas, utilizam as informações contábeis para aliviar o desempenho, analisam os critérios contábeis e tributários para planejar estratégias e tomar decisões financeiras mais importantes. Prestações de contas, que é assegurar as operações financeiras estejam em conformidade com os princípios contábeis, regulamentações e obrigações fiscais, ajuda a manter a transparência e responsabilidade dentro de uma organização. A conformidade fiscal, que nada mais é do que a garantir que a entidade cumpra as obrigações fiscais, preparar as declarações financeiras precisas e aproveitar estratégias do planejamento tributário. A contabilidade financeira. Opa, só um minutinho aqui para o... Voltou. Bom, a contabilidade financeira envolve a preparação de demonstrações financeiras, né, o balanço patrimonial, demonstração de resultados demonstrativos de fluxo de caixa, para uso externo de possíveis doadores, empresas de grande porte que desejam aplicar em associações sem fins lucrativos, entre outras empresas. O papel da contabilidade de custos também concentra-se em alocar a análise de custos relacionados à produção de bem ou serviços, permitindo o cálculo de margem de lucro e controle de custos. A contabilidade gerencial destina o uso interno e fornece informações aos gestores financeiros, que nada mais é do que informações de gerenciamentos financeiros através da contabilidade. Então, vai mais na parte de fluxo de caixa, análise de demonstrativos financeiros, etc. Contabilidade de impostos, que é nada mais do que concentrar no tratamento contábil das transações relacionadas a impostos e obrigações fiscais. Auditoria, que é a revisão independente das demonstrações financeiras, e isso normalmente é feito uma parte internamente, começa de dentro para fora, e depois por uma instituição nomeada que tem a atividade principal, auditoria. Contabilidade pública, que é praticado por empresas que oferecem serviços de contabilidade e auditoria para clientes externos. A contabilidade governamental envolve a contabilização de transações financeiras em organizações governamentais, por exemplo, com municípios, estados, agências federais em geral. E é isso. Sobre o balanço patrimonial é um dos principais relatórios financeiros usados na contabilidade e na gestão financeira de uma entidade. Ele fornece um instantâneo, a posição financeira da entidade em um determinado momento, período, geralmente depois do período contábil, como um final de trimestre ou um ano fiscal. Lembrando que, quando a gente falou na última aula sobre gestão, a gente falava sobre o período corrido, né? Então, a gente utilizava o mês como parâmetro. E quando a gente entra no âmbito de contabilidade, a gente precisa usar a competência. Então, tudo que entrou na competência janeiro, então tudo que eu faturei em janeiro precisa entrar no mês de janeiro. E aí, com o fluxo de caixa é diferente. Normalmente, o fluxo de caixa faturei em janeiro, mas o crédito só vai entrar em fevereiro. Então, são demandas totalmente diferentes.
E a gente precisa ter esse controle para que a contabilidade consiga fornecer as informações que a gente precisa de um formato mais preciso. Bom, deixa eu só fechar aqui. É, o balanço patrimonial, ele é composto por três principais separações, né? Que é o ativo, o passivo e o patrimônio líquido. O ativo representa tudo que a entidade possui e inclui bens tangíveis, como dinheiro, contas a receber, estoque, propriedades, além de ativos intangíveis, como patentes, marcas registradas, etc. O que são bens tangíveis? Por exemplo, um escritório, a gente possui é, alguns computadores, a gente possui uma mesa, e isso são bens tangíveis. Estoque. Então, se eu sou uma ONG que trabalha com doação de alimentos, então todo o recurso que entrar com alimentos entra no nosso ativo, tá? Dinheiro, contas a receber, então, como eu falei no instante, a gente faturou uma nota em janeiro para receber em fevereiro, ele entra no ativo de fevereiro porque está entrando no crédito. Mas dentro do balanço patrimonial, esse crédito é referente ao mês de janeiro por causa da competência, tá? Então, o passivo, que representa todas as obrigações financeiras e dívidas da entidade, então, é o famoso contas a pagar, tudo que a gente tem a pagar, salários, obrigações financeiras, empréstimos, etc. E o patrimônio líquido, que é a diferença entre o ativo e o passivo, e representa basicamente o valor residual dos ativos após os pagamentos das obrigações financeiras e tributárias, tá? O patrimônio líquido também é conhecido como patrimônio líquido, é a diferença entre. Isso aqui ficou repetido, desculpa. Bom, o balanço patrimonial segue o princípio fundamental da contabilidade, que é a equação fundamental, que é o ativo igual passivo mais patrimônio líquido. Então, eles precisam estar equalizados, eles precisam ser iguais para que o balanço financeiro ele esteja totalmente executado de forma correta. Essa equação, ela precisa ser equilibrada, o que significa que o valor total dos ativos deve ser igual à soma dos passivos e o patrimônio líquido. O balanço patrimonial é uma representação visual dessa equação que a gente vê destacado em amarelo. Aqui agora, trazendo alguns exemplos para vocês, esse é um exemplo da estrutura para ser montado, né? Então, o balanço patrimonial no lado esquerdo são os bens e direitos, né? Está dentro do ativo. E os passivos são as obrigações com terceiros, então salários, contas a pagar, etc. E o patrimônio líquido está ali dentro das obrigações da empresa. Então, é o resultado de um pelo outro, tá? Então, um exemplo já montado aqui, referente ao segundo trimestre de 2020, essa empresa ela tem o ativo de 1.276.000, o ativo circulante, e o ativo não circulante de 450.000 aproximadamente, totalizando o ativo 1.730.000. Já do lado do passivo, ele tem algumas obrigações financeiras, como empréstimos e financiamentos, arrendamento, que é o financiamento também, algumas obrigações fiscal, e o patrimônio líquido está ali com o capital social, a reserva de capital, reservas de lucros, incentivos fiscais e alguns lucros não acumulados ou acumulados. Então, o total do passivo e o patrimônio líquido deve ser igual ao valor do ativo. Aqui um outro exemplo de uma empresa muito mais estruturada e já com o comparativo de 2 anos seguintes, que é o primeiro semestre de 2017 e o segundo semestre de 2016, onde o ativo circulante tem algumas informações mais importantes, que é a disponibilidade, que é o dinheiro que a gente tem em caixa, contas a receber, que é tudo que eu faturei que eu preciso receber em algum momento, estoque, que é o material que eu tenho guardado, que tem um valor financeiro, óbvio, e ele precisa estar ali dentro do nosso balanço patrimonial em ativo, impostos a recuperar, que são tributos que foram pagos e que podem ser
revistos por algum benefício tributário, etc. Despesas antecipadas, que é algo que eu paguei e que eu vou ter de volta, como calção de aluguéis, etc. Não circulantes realizáveis a longo prazo, que pode ser aplicações financeiras, etc. Depósitos judiciais, impostos a recuperar, ativo tributário, crédito de partes relacionadas, recebíveis de outras empresas, outros ativos. De investimentos, ele sempre tem ali em ordem numérica, imobilizado, intangível, totalizando o valor do ativo de 1.200.000. Do lado passivo, tem os pagamentos que eles precisam realizar, que são empréstimos, fornecedores, cessão de crédito, impostos e contribuições sociais, obrigações sociais e trabalhistas, adiantamentos de clientes, dividendos a pagar, dividendos nada mais é do que lucro. Provavelmente eles não tinham repassado ainda quando foi fechado esse balanço patrimonial e outras dívidas, né? E dentro de ativo não circulante tem alguns empréstimos e debêntures, fornecedores, IR, que é os impostos, né? O parcelamento de algumas obrigações tributárias, então provavelmente teve renegociações de pagamentos de impostos. E dentro do patrimônio líquido tem o capital social, a reserva de lucro, outros resultados abrangentes, então o resultado do ano anterior foi negativo, entra no patrimônio líquido para ser abatido da nosso caixa geral, lucros acumulados e partes de acionistas que não foram controlados. Lembrando que esse balanço patrimonial é de uma empresa que possui capital aberto, mas é o melhor modelo para a gente conseguir visualizar as informações de uma forma mais macro, da composição de um balanço patrimonial, tá? E aí, agora, entrando na parte de exigências contábeis para uma associação sem fins lucrativos, esse assunto já é voltado realmente a associações sem fins lucrativos, as ONGs, que nada mais pode variar de acordo com a jurisdição e o tipo de organização, então uma associação é diferente de uma ONG, mas geralmente os assuntos eles são bem parecidos, né? As exigências da instituição são bem parecidas, que é o registro de transações financeiras, deve manter o registro completo, organizado, as entradas, as saídas, se tem patrimônio líquido, se tem ativos, se tem passivos. Isso pode ser feito através de um sistema ou de planilhas, as contabilidades costumam aceitar. Demonstrativos financeiros, que deve preparar a demonstração financeira, que geralmente inclui o balanço patrimonial, a demonstração de resultados, que é a demonstração se o ano fiscal ele teve lucro ou se ele teve perda. Lembrando sempre, repetindo desde a última reunião, que a instituição sem fins lucrativos, ela pode ter lucro. Ela só não pode repassar lucro para seus colaboradores e para seus conselheiros. O lucro que a instituição pode ter durante aquele ano fiscal deve ser revertido para dentro da instituição. Então, todo o lucro obtido deve ser reaplicado na instituição sem fins lucrativos. Não pode ter divisão de lucro entre acionistas, etc. Tá? Então, esse demonstrativo ele sempre inclui o resumo do desempenho financeiro e a posição financeira da instituição, basicamente pelo ano fiscal. Everton, se no mês de dezembro eu vendi 500 mil, mas eu só vou receber em janeiro de 2024, o que que eu faço? Essa sua receita ela vai ser contabilizada em contas a receber, com previsão de receita para 2024. Mas dentro do balanço patrimonial, ela vai estar ali em contas a receber, tá? Conformidade fiscal, que é nada mais do que cumprir as obrigações fiscais, a apresentação de declaração de imposto de renda sem fins lucrativos, o pagamento de imposto sobre a folha de pagamento, que é os salários dos colaboradores, varia muito pela jurisdição e do status da associação sem fins lucrativos. Então, tem que ter muito de perto esse monitoramento. A transparência, que é associar de forma transparente, né, em relação às suas finanças, prestar contas aos seus membros, doadores e partes interessadas de forma eficiente e rápida, pode incluir divulgação de relatórios financeiros em algum site, se é uma instituição mais avançada, que tem sites próprios, que tem canal de contato com os seus doadores.
E as demonstrações financeiras é importante muito que esses dados sejam auditados, né, para dar uma confiabilidade aos seus doadores. Então, essas informações são usadas até pela área de recursos para apoiar a missão da organização, conseguindo, recursos. Auditoria contábil nada é do que obrigação de passar por uma auditoria, que é conferir toda a movimentação financeira daquele ano, se receber um financiamento público muito maior e significativo que esse processo ele seja auditado, porque a organização governamental ela vai cobrar isso, ela quer saber como que gastou aquele recurso especificamente, e alguns órgãos reguladores que podem solicitar uma instituição de forma auditada, tá? Então, nada mais é do que uma revisão independente das demonstrações financeiras para verificar a confiabilidade das informações que foram passadas para a contabilidade. Esse é o processo da auditoria em resumo, tá? Reservas financeiras, que é associar a consideração da manutenção das suas reservas adequadas para garantir a sustentabilidade a longo prazo e enfrentar situações inesperadas, que é você ter a certeza que você tem um recurso em caixa para cobrir em caso de falência. A instituição, ela nasce, não tem como objetivo fechar, mas é de caráter gestacional do gestor, que ele tenha em mãos aquilo que ele precisa em acontecimentos emergentes. Então, isso tem que estar mapeado também dentro da contabilidade. Orçamento, que é o que a gente já falou na última aula. Preparar o orçamento anual para que descreva as receitas projetadas, as despesas que são esperadas, as metas financeiras, né, para aquele ano e para o próximo ano, tá? Isso também ajuda muito na gestão financeira e no planejamento estratégico da sua associação sem fins lucrativos. Políticas financeiras, que é estabelecer regras através de uma política, abordando questões como despesas, controles financeiros, autorização para os gastos, então quem é que pode comprar o quê, até quando você pode comprar, se eu posso solicitar um reembolso ou não, como funciona o contas a pagar e o contas a receber dessa instituição, a gestão de ativos, então quem pode assinar contratos pelo conselho de diretor, quem não pode, entre outros. E relatório de doadores, que é nada mais passar transparência e credibilidade, né? Para as pessoas que mantêm a instituição funcionando, que é os seus doadores, na maioria das vezes. Relatórios regulares com os doadores. É óbvio que uma instituição precisa, quanto mais ser transparente, melhor, para que as pessoas tenham confiança naquele CNPJ, tá? Então, preparar um relatório de doação, recebemos R$ 1 milhão, esse R$ 1 milhão foi revertido para tais e tais lugares, no período tal. Eu aconselho sempre que essa prestação de contas seja mensal, para que as pessoas consigam ver que o monitoramento ele é subsequente. Mas se for uma instituição que tem pouco fluxo financeiro, tem pouco movimento financeiro durante esse período, vocês podem fazer por projetos ou é muito necessário que pelo menos seja feito uma ou duas vezes por ano. Sobre as obrigações fiscais, nada mais e sempre reforçando aqui, que é uma média do que acontece, que cada uma, qual tipo, dependendo do tipo da associação sem fins lucrativos, ou seja uma ONG, ou uma igreja, seja lá o que for, sem fins lucrativos, ele tem algumas diferenças tributárias. Então, essa aqui é um parâmetro misto, algumas informações que eu consegui muito parecidas uma com a outra, mas que cada assunto ele é mais abrangente, então muito cuidado quando for executar, tá? Então, o registro e a forma jurídica, que é o que vocês viram na primeira aula, gerar o CNPJ, entender as legislações locais de onde essa associação está sendo vinculada, entender quais são as necessidades e obrigações financeiras daquele lugar, obrigações fiscais também, é, registrar a ata, registrar a instituição e controlar isso de forma efetiva, tá?
Isenção de impostos, então entender qual o tipo de associação que eu sou e entender quais são as isenções que eu posso ter como associações sem fins lucrativos para evitar o pagamento de imposto de renda, por exemplo, que é, como não sei se todo mundo sabe, mas existem faixas etárias para isso, então eu posso estar enganado, mas de 1 a 6 meses é 27,5%, de 6 meses a um ano é 22,5%, algo próximo a isso. Então, também tem essas margens que podem ser evitadas. E aí, para vocês conseguirem esse status de isenção fiscal, isenção de impostos, dependendo do tipo de organização, é preciso cumprir alguns critérios, né, específicos definidos pelas autoridades fiscais. Isso pode envolver a demonstração que a organização opera sem fins lucrativos exclusivamente e que seus recursos são usados para cumprir uma missão de caridade ou interesse público. Esse é o único ponto que é possível para conseguir isenção de impostos em um CNPJ, tá? A declaração de imposto de renda. Mesmo que uma organização sem fins lucrativos seja isenta de imposto de renda sobre as suas receitas, elas geralmente devem apresentar a declaração de imposto de renda ou as informações de financeiras, né? Alguma autoridade fiscal para comprovar a sua conformidade com requisitos de isenção de impostos. Esses relatórios podem variar dependendo das regulamentações locais e nacionais. Então, eu repito a dizer que essa declaração de imposto de renda, ela não é isenta para todos. Precisa muito monitorar qual tipo de associação que você tem, se você se enquadra nessa isenção de impostos e abrir a solicitação junto aos órgãos públicos, tá? Imposto sobre folha de pagamento é obrigatório para qualquer instituição, então a associação sem fins lucrativos é obrigado também a pagar. Ela pode ser, ela se tiver funcionário contratado, ela é responsável pelo pagamento dos impostos da folha, então, incluindo contribuição previdenciária, imposto de renda retido na fonte, alguns encargos trabalhistas, como o PIS, PASEB, conforme as leis, e a obrigação ela é válida, não é isento, tá? Vendas e impostos diretos, então, dependendo da jurisdição da sua cidade ou estado, ela pode ser obrigada a coletar imposto sobre vendas, imposto sobre valor agregado, ou alguns impostos indiretos sobre as atividades comerciais, como venda e produtos e serviços, né? Então, se você fornece um serviço, você precisa pagar o ISS. Se você vende um produto, você precisa pagar o ICMS. Então, tudo isso depende muito da atividade principal da sua associação. Doações e contribuições, então, tanto para as organizações quanto para doadores individuais, a associação pode ser sujeita a regulamentações fiscais específicas, isso pode incluir a dedutibilidade das doações, limites de contribuições e organizações para documentações, entre outros, em doações de caridade. Então, vocês precisam muito monitorar a questão do ITCMD. O ITCMD é um imposto sobre doações, para quem não sabe. Então, dependendo do valor da doação recebida, existe uma obrigação sobre isso. Existem formas também de você não ser obrigado a pagar o ITCMD, mas precisa entrar em contato com os órgãos regulamentórios desculpa, para poder entender se a sua associação pode ser vinculada ou não, tá? Então, controle e relatórios, a instituição ela é obrigada a ter políticas que determinam as atividades daquela instituição para que isso seja monitorado de forma efetiva e para comprovar também que você tem direito àquelas isenções ou necessidades específicas fiscais que foram solicitadas. Sobre as prestações de contas, finalizando obrigações fiscais, entrando na área de prestações de contas, a prestação de contas refere-se ao processo de fornecer informações detalhadas e transparentes sobre as atividades, operações financeiras e uso de recursos para a parte da organização, empresa, governo, indivíduos, etc. Passada a pessoas interessadas sobre isso, né, que normalmente são
os membros, que são os colaboradores, com os conselheiros, que são os conselhos administradores e conselheiros fiscais de uma instituição sem fins lucrativos, doadores, reguladores, que são as pessoas que estão ali monitorando as atividades, órgãos governamentais, que é quando você tem alguma parceria vinculada a órgãos públicos, entre outros. E o objetivo da prestação de contas é criar transparência, responsabilidade e confiança nas ações e nas decisões de uma entidade sem fins lucrativos, tá? Sobre os elementos da prestação de contas, pode incluir relatórios financeiros, que é a apresentação das demonstrações financeiras, que dentro disso tem o balanço patrimonial, demonstração de resultados, demonstrativo de caixa, resume na posição financeira o desempenho financeiro da entidade naquele período específico, depende do período da prestação de contas que você está executando, desculpa, relatório de desempenhos, que é nada mais do que você apresentar o que você está entregando de forma financeira, é apresentar para os seus doadores, para as pessoas interessadas, para as partes interessadas, aquilo que destaca o seu desenvolvimento e o seu desempenho durante aquele período, né, em relação às metas, aos objetivos e o impacto da sua organização. Prestação de contas, que nada mais é do que eu falei anteriormente, frequentemente fornecer informações detalhadas sobre os recursos, como eles foram usados, qual foi o impacto daquela doação nos seus programas, né? Quantas pessoas foram atingidas por aquele benefício, qual foi o benefício local, qual foi o principal objetivo daquilo. Comunicação com os membros e os conselheiros, que nada mais é do que comunicar as atividades e as decisões aos membros, ou conselheiros, acionistas, depende muito do tipo de associação sem fins lucrativos. Lembrando que a associação ela não pode ter acionista, porque ela não tem fins lucrativos, então são os conselheiros administradores mesmo, prestando conta em assembleias gerais, relatórios anuais e demonstração de votos, entre outros mecanismos, né? Relatórios aos órgãos regulamentadores, que algumas empresas podem exigir que vocês relatem as informações financeiras e operacionais referente àquelas, aquele crédito que foi adquirido através de um projeto, ou através de um edital. Então, sempre tem uma lei que protege essa regulamentação, precisa estar monitorado. Comunicação com o público, que nada mais falar para os doadores, né, as pessoas que podem ter acesso ao CNPJ e queiram saber mais sobre a instituição, as informações e relatórios em geral, das suas práticas de responsabilidade social corporativa para promover transparência. Sobre auditoria e revisões independentes, podem ser realizadas por terceiros para verificar a precisão e a conformidade das informações financeiras, fornecendo uma forma adicional da prestação de contas. E aí, entrando em um âmbito de prestação de contas, o ideal é que seja feito de forma semestral. É claro que cada instituição pode determinar o seu período específico, mas toda a assembleia toda a Assembleia Geral de Prestação de Contas, que é normalmente sobre um período específico, ela precisa ser determinada através de uma ata e que as pessoas vinculadas a essa aprovação assine que as informações que foram passadas, ela está ali de cunho transparente e responsável. E aqui eu trouxe um modelo. Esse modelo é muito simples, é claro que existem modelos muito melhores, muito maiores e muito mais explicados no âmbito de prestação de contas, mas normalmente você diz, né, o dia que você está fazendo, o mês, o ano, a hora, naquele lugar, qual foi o lugar que teve essa movimentação de prestações de contas. As pessoas precisam assinar a presença, né?
as pessoas que estão presentes dentro desse processo de prestação de contas, eles precisam assinar que estavam de acordo, que estavam dentro do processo de prestação de conta e que eles viram realmente que aconteceram uma movimentação de prestações de contas referente a tal empresa, discutindo, examinou, aprovou por unanimidade, lembrando sempre que para a ata de assembleia de prestações de contas ser assinada, não pode ter ninguém contra as informações que foram passadas. Todas as pessoas precisam estar de acordo com as informações que foram passadas e que foram vistas, porque eles estão assinando, dando de acordo aquilo que está sendo passado. Então, para não ter margens a reclamações futuras do tipo, eu, Everton, eu assinei a minha ata de prestação de contas que fulano apresentou, mas eu lembrei que existia um chocolate de uso pessoal na prestação de contas e eu só vi depois. Não. Então, para ter e para evitar esse erro que é fatal, vocês precisam, na ata de prestações de contas, só assinar quando todo mundo tiver certeza daquilo que está sendo visto. Então, não tenham pressa para analisar as informações que foram passadas, peçam para rever todos os dados, analisem com calma, tirem todas as dúvidas possíveis, confiram o CNPJ, confiram se aquele recurso foi realmente utilizado para a instituição. Todas as suas dúvidas devem ser realizadas e solicitadas antes de assinar a ata de prestação de contas. Depois que você assina a ata de prestações de contas, você está dizendo para qualquer pessoa que venha futuramente consultar essa informação que todas as informações passadas dentro daquele período que está sendo assinado, está de forma correta. Então, muito cuidado com a assinatura da ata de prestações de contas sem ter certeza. Everton, eu não consegui participar da ata de prestações de contas, e aí eu estava presente, eu não estava presente na reunião, mas eu quero assinar. A responsabilidade é sua, porque se o questionamento vier depois, você assinou como que aquele movimento financeiro ele está correto. Então, muito cuidado na hora de assinar uma ata. A ata é a comprovação que aquela movimentação financeira ou não, ela está totalmente correta. Certo? Sobre prestação de contas, tudo ok. Passando agora para transparência e contabilidade, eu vou ser um pouquinho mais específico. Como todo mundo sabe, para uma instituição sem fins lucrativos, né, permanecer e aumentar o impacto social, precisa muito manter a confiança da sociedade, né? E isso não é uma tarefa simples, especificamente no Brasil, que a gente costuma acompanhar muita coisa. E um dos principais pontos levantados é a importância de ter mecanismos internos, né, na organização que garantam a gestão correta e transparente, tá? Independente de quem assuma a direção. Esses dados, independente de quem esteja à frente da instituição, ele precisa ser confiável ao ponto de que ninguém tenha dúvida, independente de quem esteja sentado na cadeira de gestão, tá? E normalmente a contabilidade é a base mais formal de prestação de contas. Essa informação ela precisa ser muito completa, neutra, livre de erro, e para isso precisa de notas fiscais válidas, né? Isso é uma diretriz que a gente vai precisar seguir como organização, tá? Então, entrando na parte de notas fiscais válidas, é um recibo obrigatório, né? Então, qualquer transição de venda, produtos ou serviços, é de cunho obrigatório a emissão da nota fiscal. Essa nota fiscal, ela registra a transação e serve de recolhimento de impostos, né? Então, é uma forma também de você garantir que aquela instituição que está trabalhando em conjunto com você cumpre as obrigações fiscais igual você está cumprindo, porque cabe também à instituição sem fins lucrativos saber que não pode ser a favor de uma instituição que trabalha de forma negativa com os seus impostos, né? Então, são mega impostos, entre outros, tá? A não utilização da nota fiscal é considerada sonegação fiscal. Então, qualquer instituição que trabalha com venda, ela tem a obrigação de emitir uma nota fiscal. Fugindo disso, é sonegação fiscal. E
nós, como organização, não podemos nos omitir, né? Não podemos aceitar isso, e devemos exigir, na verdade, a nota fiscal em todas as operações financeiras ou transações de compra e venda, tá? Então, eu vou trazer alguns modelos principais e mais comerciais, ultimamente, que eu venho acompanhado, sobre os modelos de notas fiscais válidas que servem para prestação de contas e para controle interno de uma instituição, que nada mais é do que a NFC. Acho que bastante gente conhece a NFC, que normalmente é aquele um Duff Mini, né, que sai de máquina de mercado, de alguma, não sei, restaurante, etc. Normalmente precisa muito ter, é obrigatório isso, tá, gente? O nome, o endereço e a inscrição do vendedor, da pessoa que está vendendo aquilo. Deve informar, tem que ter a informação completa dos produtos que estão sendo comprados. Então, se tiver ali 1 quilo de açúcar, 1 quilo de arroz, ela deve estar listado a sua quantidade, qual o valor unitário e o valor total da compra. Resume, né, a forma de pagamento e da compra. Tem uma chave de acesso que permite verificar que aquele documento é autêntico. Ele precisa ter ali em consumidor o CNPJ da sua instituição, um código de barra que facilita, né, por meio de dispositivos móveis, né, que é o celular, você conferir, e um protocolo de autorização que confirma que aquele documento foi emitido pela Cefaz, que é o órgão que regulamenta essas transações, tá? O cupom fiscal, que é muito parecido com esse, ele tem as mesmas atribuições, ele só é um cunho mais resumido das informações financeiras, mas que também é válida. Precisa ter em seu corpo todas as informações necessárias para que o consumidor saiba que as informações elas são verídicas. Então, a lista daquela compra, o CNPJ da empresa que está vendendo, o CNPJ de quem está comprando, a forma de pagamento. Nota fiscal eletrônica, que normalmente é para prestador de serviços, né? Que tem as informações de quem está prestando o serviço para uma empresa em geral, ou para quem está tomando um serviço, e vem as descrições dos serviços, né? Então, se você contratou um pedreiro para fazer uma sede comunitária, a discriminação de serviços precisa estar ali. Nota fiscal emitida referente à prestação de serviço de pedreiro no endereço tal, e será pago pela forma de pagamento tal, no dia tal. Então, essa discriminação do serviço precisa estar muito completa e bem intuitiva. A nota fiscal eletrônica, que é a DUF-zona, que a gente chama no âmbito contábil, que vem as informações gerais de uma venda. Normalmente você consegue uma DANF em instituições maiores, que tem um porte maior, que precisa discriminar as suas deduções de impostos, as suas retenções em gerais, mas que tem todas as informações, como eu falei da primeira nota, tá? A fatura de locação, ela também tem validade jurídica e para comprovação de movimentação financeira e prestação de contas. Você só precisa analisar se essa fatura ela tem as descrições necessárias, se tem o CNPJ de quem está saindo, o CNPJ de quem está entrando, então de prestação de serviço e de quem está contratando esse serviço. Precisa informar as informações de pagamento, tem que estar todas as informações detalhadas dentro dessa fatura para que tenha validade geral, tá? O CTE, que é o conhecimento eletrônico de transporte, que vem as informações normalmente de quem contrata uma movimentação rodoviária, aérea, etc. Vem as informações da instituição que retirou o produto, a instituição que vai receber o produto e de quem está intermediando esse processo, que é a empresa de transporte. Então, tudo isso precisa ser incluído dentro da, do conhecimento de transporte, que a gente chama de CTE, tá? Sobre as notas fiscais, se vocês tiverem dúvida, deixem no chat que a gente esclarece no final. É, eu posso falar mais também se vocês precisarem. Sobre a auditoria anual ela consiste em
ela pretende, né, ao analisar, conferir os registros de uma organização, um negócio, aferir e testar a fidedignidade desses registros e, consequentemente, as mutações do patrimônio contábil, né? Que é monitorar se você está tendo um resultado positivo, se você está tendo muitos resultados negativos, etc. Tá? E o objetivo principal é confirmar se os registros estão ou não de acordo com as normas contábeis e a sua realidade. Logo, permite o reconhecimento de algumas falhas ou erros nas demonstrações que são editadas, tá? A auditoria anual é realizada, assim como o nome diz, anualmente, e normalmente é pelo ano jurídico, né? O ano fiscal. O ano fiscal é aquele ano fechado, né? O ano de 2012 foi auditado, exatamente. Não existe auditorades de um ano em 2 anos inclusos, né? Então, de junho de 2023 a junho de 2024 não é um ano fiscal, são 2 anos fiscais, mas com semestres diferentes, tá? E ainda é utilizado como a principal fonte, né? Aumenta a transparência em relação aos seus dados. Normalmente, quando você passa por uma auditoria, você recebe um certificado de transparência organizacional. Esse certificado ele pode ser divulgado para que as empresas saibam que vocês têm os seus controles, processos e movimentações bancárias e financeiras auditadas durante o ano. Bom, eu acho que foi isso. Eu falei muito rápido hoje ou saiu no tempo também? Obrigado, Everton. É isso aí. Temos muitas perguntas que vieram no chat. Acho que você já pode olhar elas lá e respondê-las. E no final, acho que a gente vai ter um tempo para quem quiser fazer falas e perguntas para o Everton pelo microfone. Então, quem quiser se manifestar aqui ao vivo, pode botar no chat ou levantar a mão. Agora a gente vai dar um espaço para as perguntas que vocês fizeram no chat. Beleza, Everton? Boa, beleza. Vamos lá. Vou começar lendo a primeira pergunta aqui. Surgiu uma dúvida da aula passada. A partir do registro da associação, já tem que declarar todo mês a questão de funcionários, etc. Sim, se você já tem um funcionário registrado dentro da sua associação, a obrigação ele começa a partir do momento que ele foi contratado, né? Então, tem que mandar para a contabilidade para poder registrar esse colaborador dentro da sua instituição. Então, o processo já começa a partir daquela data. O primeiro ponto é sempre abrir o CNPJ e conseguir adequar. é, Alguém. Ah, desculpa. E conseguir entender quais são as obrigações financeiras a partir daquele momento. Normalmente, quando você contrata uma pessoa, a partir do primeiro mês você já tem que pagar os impostos sobre ela, mas sempre lembrando que o imposto é referente à competência trabalhada. Então, se a pessoa foi contratada em janeiro de 2024, o imposto que você vai pagar é em fevereiro de 2024. Mas a obrigação financeira e contábil, ela nasce a partir do momento que a obrigação e a dívida é realizada, que é a contratação da pessoa. Se for referente a impostos, a mesma situação. Os impostos é sempre por competência. Aí você só precisa determinar e entender com a Receita Federal quais são é, os seus fatores, né? Qual o prazo que eu tenho para fazer esse pagamento, quais são os impostos que eu preciso pagar, etc. Desculpa. Érica, eu lembro que eu. Érica Macário, seu nome. Eu lembro que eu já tinha respondido essa. Se ficar alguma dúvida, me manda no chat ou fala no final, que aí a gente conversa melhor para eu poder entender melhor a sua necessidade. Pode ser que eu não esteja entendendo qual a sua pergunta, sabe? Mas vamos deixar para eu responder todas e aí eu volto com você para a gente voltar para essa, tá? Assim que a associação recebe o CNPJ, qual o primeiro passo a ser utilizado? Ou tudo isso deve estar pronto assim que tivermos o CNPJ?
É, eu precisava entender exatamente do que se trata isso, né? Tudo isso deve estar pronto. Tudo isso o quê? Foi qual parte que foi conversado? Pode ser mais clara na pergunta? Essa pergunta foi de Lívia Santos. Vou pular, depois eu volto, tá, Felipe? É, o que é a diferença entre termo de fomento, termo de colaboração e termo de parceria? Termo de parceria, gente, termo de fomento, tem tempo que eu não vejo esse nome, peraí. Termo de fomento. Bom, normalmente a parceria, ele tem algo vinculado das duas pontas, né? Então, eu vou te dar esse recurso, você tem como obrigação me entregar alguma coisa. O termo de fomento, é, eu acredito, pelo que eu lembro, eu vou precisar olhar um pouco mais, mas eu acho que tem algo vinculado a você passar conhecimento para outra pessoa. Mas eu vou olhar e eu coloco no material essas diferenças. E o termo de colaboração é você receber ou você está disposta a contribuir com uma associação ou com uma empresa para um determinado fator, né? Então, é parecido com de parceria, mas já é algo voltado à hora trabalhada, carga horária, etc. A parceria pode ser através de doação de bens, pode ser através de doação de horas, etc. Essa resposta foi de Valdivino Rodrigues. Esse relatório de doadores, quando recebemos uma doação, ele deve ser repassado para a Receita Federal também de alguma forma? Pergunta foi do Cláudio. Cláudio, depende do valor da doação que você recebe. É, a Sônia está respondendo no chat o que é tema de fomento. É, esses relatórios com os doadores é diferente do que a gente está falando. O relatório dos doadores é você prestar conta dos números que você recebeu dentro da sua instituição, tá? Aí, quando você fala sobre quando a gente recebe uma doação, ele deve ser repassado para a Receita Federal também, de alguma forma. Normalmente, você inclui isso dentro do seu balanço patrimonial da sua movimentação financeira, tá? Agora, só precisa ter um cuidado maior porque a partir de um certo valor, eu não lembro exatamente qual o valor, existe o ITCMD, que é o Imposto sobre Doações, que precisa ser pago. E esse imposto é em cima da doação geral e custa 4% do valor, é, enfim, extrapolado, né? Vou dar um exemplo. Se o ITCMD for cobrado a partir de 10 mil, você precisa pagar 4% em cima de 10 mil. Se a isenção do ITCMD for de 10 mil para baixo, você não precisa pagar o ITCMD. Mas a Receita Federal em si não recebe as informações. Só quando você declara o imposto de renda, tá? Valdivino Rodrigues de Souza de novo. Não é necessário o parecer do Conselho Fiscal que analisa as contas e submete à Assembleia? Bom, o Conselho Fiscal, ele analisa as contas, certo? Através daquele relatório que você apresenta, normalmente é a demonstração financeira. É, e a Assembleia é o ato do Conselho Fiscal aprovar as contas que estão sendo apresentadas naquele dia, entendeu? A Assembleia é a parte da confirmação do processo que o Conselho Fiscal já leu as informações financeiras. Isso depende de cada conselho. Tem conselho que prefere que você monte uma reunião e uma apresentação financeira daquele período, traga para você um relatório mais claro das movimentações financeiras e eles analisam e depois vão para a ata de prestação de contas, né? Que é o momento que o Conselho Fiscal aprova as contas finais, que é a prestação de contas.
Ou tem conselho também que aprova junto com você, que é um conselho ativo, que está ali dentro das movimentações diariamente, mensalmente, semestralmente, que no final do ano eles só conferem as movimentações e aprova as contas depois na Assembleia, tá? Então a ordem depende da instituição. A assinatura da ata de prestação de contas, então, é facultativo. Quem é obrigado a assinar? Não é facultativo. É, a assinatura da ata de prestações de contas, ela precisa ser assinada pelo Conselho Fiscal, o maior número que pode, tá? Mas é necessário sempre, ou não sei a expressão correta, mas é melhor que todos os conselheiros assinem juntos no mesmo dia a aprovação de contas, tá? Não é facultativo. Quem é obrigado a assinar? Todos os conselheiros fiscais. Essa pergunta foi da Lívia, tá? Essa ata de prestação de contas deve ser registrada em cartório? Sim. A ata de prestação de contas, como todas as atas regulamentares, né, de uma instituição sem fins lucrativos, devem ser registradas em cartório para ter aquele reconhecimento das assinaturas das pessoas responsáveis aquela instituição. Outra acho que foi um comentário, né? É caro registrar. Aqui em Guapimirim está em torno de R$ 500 o registro da ata. Fica puxado manter as atas registradas por uma associação se a cada 6 meses, mais as outras atas do cotidiano da associação, teria como. Espera. Manter, acho que ela fez um comentário. É caro registrar, aqui em Guarapiri está em torno de R$ 500 o registro da ata, ponto. Fica puxado manter as atas registradas por uma associação, ponto. Se a cada 6 meses, mais as outras atas do cotidiano da associação, teria como conseguir, através do Ministério Público, a isenção da taxa do registro da ata? Érica Macário. Érica, eu nunca vi a isenção dessa taxa de registro diário. Mas eu vou dar uma pesquisada, vou conversar com a minha contabilidade principal e o meu escritório jurídico, e eu vou colocar no material para vocês terem acesso à resposta. Eu nunca vi liberação de valores dentro de um cartório, porque o cartório ele vive naqueles processos de receber dinheiro em cima dessas atividades principais. Eu nunca vi isenção. Mas eu vou dar uma pesquisada e eu prometo trazer para vocês no material a resposta sobre isso. Tá bom? É, a pergunta número 8 é da Irismar, ou Irismar, não sei se é homem ou mulher, Irismar Santos. Tem uma dúvida. Por que aqui na Baixada Fluminense as instituições têm dificuldade de registrar a associação de moradores? Os cartórios nunca aceitam o pedido da Defensoria Pública para autenticar documentos. Enquanto isso, no Rio de Janeiro é mais fácil registrarmos. Bom, boa pergunta, viu? Normalmente, eu acredito que não deveria existir dificuldade para registrar uma associação de moradores. O que eu aconselho é verificar se está sendo feito todos os processos conforme o Ministério Público foi exigido, para que não chegue com nenhuma dúvida no momento do registro, para não dar margem a criar dúvidas, né? Então, é sempre bom ter um acompanhamento para já ir com as informações mais prontas, tá? O custo de manter uma associação é mais ou menos R$ 600. É possível manter uma instituição sem contador? Não tenho funcionários. Bom, Ana Bernardino, sem contador, todo CNPJ precisa de um contador. Ele só não tem a obrigação legal de ter contador se for um MEI. Mas uma instituição sem fins lucrativos em MEI precisa ver quais são os benefícios que pode perder ao se enquadrar como um MEI, sendo que tem um faturamento muito
curto, né? Ele é muito delimitado. Então, eu não aconselho manter uma instituição sem contador. Eu aconselho procurar instituições de contabilidade que são grandes e que podem fazer parcerias com essa associação sem fins lucrativos para o trabalho sem remuneração. Então, é possível ter o trabalho de um contador de forma pro bono, o nome disso, né? Que é um contrato de parceria. Você vai me doar suas horas, mas não deixe de fazer uma prestação de contas com a contabilidade, porque é muito importante. Então, se você é uma instituição que tem muito movimento financeiro, que tem muita retenção de impostos, que tem muita movimentação de vendas, eu aconselho que, dentro do seu percentual de custo fixo, seja alocado um percentual para pagamento de um contador. Beleza? Isso é um conselho. É claro que existem algumas instituições que não conseguem seguir, mas existem grandes instituições que podem fornecer esse trabalho pro bono. Então, eu aconselho também a comprar um pouco essa briga de conseguir também, já que é uma instituição sem fins lucrativos, parcerias estratégicas como contabilidade e o jurídico. Ok, Ana? É, uma outra pergunta aqui. Mas quem mora em área rural, onde a associação faz compra na mercearia e eles dão declaração de próprio punho, é válida? Eu não sei exatamente qual é a declaração de próprio punho que você está me dizendo, mas se for uma nota fiscal do modelo antigo, que existe o dados do CNPJ, a movimentação financeira, a declaração dos bens que foram vendidos, ela é uma nota fiscal válida. O que não vale é aquele recibo de mercadinho que anota no papelzinho, não sei, a movimentação. Então, eu aconselho sempre a buscar instituições que fazem a emissão da nota fiscal ou do cupom fiscal com CNPJ, tá? Se for um recibo a próprio punho que não tem validade jurídica, normalmente ele não tem validade para prestações de contas. Precisa ter um pouco mais de cuidado sobre isso, tá, Arnaldo? Lembrando que eu não sei tipo, como que é a situação da zona rural. O ideal sempre é buscar instituições que fazem declarações através de cupom fiscal, notas fiscais, etc. Mas depende muito da realidade de cada um. Bom, uma outra ponta, tem uma dúvida sobre voluntariado voluntário remunerado e voluntário social. Você pode passar um modelo atualizado para esses dois tipos de voluntário? Primeiro ponto é, não existe voluntário remunerado. Se ele é um trabalho remunerado, ele não, ou se ele é um trabalho remunerado, ele não é voluntário. Se ele é voluntário, o trabalho dele não é remunerado, tá? Então tem que ter um pouco de cuidado em diferenciar essas duas patentes. Se o trabalho é voluntário, ele não existe movimentação financeira. É claro que a instituição pode ter como política interna conceder o transporte e a alimentação para o seu voluntário enquanto ele estiver no campo de ação. Mas remuneração não pode. Trabalho voluntário, como o nome diz, é voluntário. Não tem nenhum tipo de remuneração além da ajuda de custo, como eu falei agora, que é transporte, etc. Tá? É, E sobre o voluntário social, o modelo atualizado. Eu não sei exatamente qual modelo que você está pedindo. Um modelo como assim? Um modelo de termo? Um modelo de tipo de voluntariado? O que que você pode voluntariar dentro da associação? Erismar, você pode ser um pouco mais objetiva para ver se eu consigo responder a você? E 12, um comentário. Hoje em dia, a declaração de hipossuficiência é feita diretamente no cartório. Um advogado pode ajudar nisso, Tiago Men. É, acho que ele está falando sobre isso para quem perguntou sobre conseguir isenção das atas, tá, gente? Eu acho que vocês podem ver isso. Ele falou aqui, hoje em dia, a declaração de hipossuficiência é feita diretamente no cartório. Um advogado pode ajudar nisso. Então, se você conseguir algum advogado que faça isso de forma pro bono também, normalmente algumas instituições de grande porte trabalham de forma pro bono, fazem trabalhos sociais, podem fazer isso para vocês, tá? É, a pergunta agora
Leni Dias. Quem deve assinar a lista de frequência de uma assembleia de prestação de contas, bem como a ata da assembleia? Todos associados, no que diz respeito à ata de assembleia, devem ser. São três perguntas, vou repetir. Quem deve assinar a lista de frequência de uma assembleia ou de prestação de contas? É, todo mundo que está presente naquele momento. Lista de presença não é aprovação de contas. Lista de presença é quem está envolvido naquele processo de apresentação de contas, tá? Então, todo mundo que está envolvido naquele processo naquele momento pode assinar a presença para declarar que tinha testemunhas. É até mais seguro para a gestão que tenha mais pessoas responsáveis por confirmar os dados, que os dados foram realmente validados pelo Conselho Fiscal, quando tem o envolvimento de mais pessoas, tá? É, a ata de assembleia, não, a ata de assembleia devem ser somente os conselheiros fiscais. Se por segurança você queira incluir um testemunha, ok, uma testemunha pode ser incluso para demonstrar que as pessoas estavam presentes. Mas a obrigação legal de assinar a ata de prestação de contas é só os conselheiros fiscais. Ok? Depois disso, o conselho diretor também aprova, mas depois do que os conselheiros fiscais aprovaram. Então, os conselheiros fiscais aprovam as contas, o conselho diretor aprova o que foi aprovado pelo conselho fiscal. Beleza? Bom, agora vocês podem levantar as mãos. Acabou as perguntas mais objetivas e principais que a gente entendeu. É, E aí, eu vou pedir só para o Felipe me ajudar com a ordem, para saber quem aqui vai ser primeiro e quem não vai ser, para a gente poder conversar um pouquinho. Claro, Everton. Obrigado por responder as dúvidas, foram ótimas. Eu vou passar a palavra, então, para um inscrito aqui, que é o canal do drone Todos Fênix, né? Que levantou a mão já há um tempo. Pedir para você fazer sua pergunta e também se apresentar, para a gente te conhecer um pouco aqui. Você está podendo falar? Está no mudo. Acho Todos que me, agora foi. todos me Oi, ouvem? pode falar. Tô te ouvindo. Beleza. Boa noite, meu nome é Valmor, sou de Petrópolis, Rio de Janeiro. Minha pergunta, vou até refazer ela, que ela foi feita na aula passada, mas devido à quantidade de pessoas não foi atendida. Eu participo de uma comissão de moradores e no momento a gente não tem um local fixo para estar se reunindo. A gente se reúne nas casas das próprias pessoas que teve a ideia de fazer essa comissão. Futuramente, a gente criando uma associação, essa associação ela pode ter o endereço que, digamos assim, de um dos participantes dessa comissão que virou uma associação? Você fala para abrir o CNPJ. Isso. Enquanto não tiver local fixo, não é o ideal, mas é sempre a pessoa responsável pelo CNPJ, né? Então, se é você que vai abrir o CNPJ, vincula isso ao seu, ou ao algo público que tenha na comunidade. Tem uma sede comunitária, tem alguma praça pública que vocês costumam se encontrar. Tipo, tentam colocar um endereço que não seja de pessoa física para que vocês tenham mais acesso a benefícios fiscais, tá? Entendi. É porque o nosso espaço, por questão óbvias, ela foi doada, por, digamos assim, por algo que teria mais prioridade no momento, que seria o espaço de uma creche. Então, por questões óbvias, a gente acabou também deixando espaço para eles. Mas lá, nessa creche, não ficou um espaço para vocês, ou vocês ainda se encontram dentro dessa creche? Não, a gente não se encontra lá mais. O espaço é dela e esse espaço era cedido para a gente. Por questões óbvias, a gente se reunia, vamos colocar aí uma vez, duas vezes por semana. Ah, E tá. teve uma ideia da prefeitura de estar fazendo um berçário, por questões óbvias, por questões de prioridade, acabamos cedendo espaço para estar fazendo. Aí, com isso, aí veio pandemia e tal, aí a nossa comissão deu uma fracassada, e agora a gente está engatinhando novamente, que a gente está com esse problema de não ter um local fixo para a gente se reunir,
e, digamos assim, futuramente, se a gente for criar uma associação, qual o endereço vai ser e aonde vai ser um local fixo? Essa é que está sendo a nossa dificuldade no momento. Entendi. Eu aconselharia a creche, tá? Vocês costumam se encontrar no mesmo horário da creche funcionando ou no final da tarde quando tá todo mundo em casa já? Isso aí geralmente a gente tem um grupo, né? E esse grupo a gente lança uma informação. Um exemplo, vai ter uma reunião no dia 22. O dia 22 dá para a maioria? Não dá no dia 22, vai ser no dia 23. Qual horário? 7 horas, 7h30. Então, a maioria é, fecha um horário e algumas pessoas dá presencial. Quando não dá presencial, a gente fecha com algumas pessoas também na, no online. Entendi. Então eu acho que seria bom vocês pedirem autorização para vincular isso à creche e vocês usam como um ponto de apoio, sabe? Eu conheço algumas comunidades que têm esse mesmo formato. Eu visitei uma em Belo Horizonte, por exemplo, que a Teto, a empresa que eu trabalho, fez um mercadinho local, né? E aí, esse mercadinho, ele por um tempo funcionou, deu certo. Na época da pandemia deu uma caída, porque a gente sabe, né, questões óbvias. E aí, quando voltou, voltou com uma sede comunitária. Então, vocês podem dividir esse espaço para que todo mundo tenha, sabe? Eu acredito que à noite a creche está fechada, então ela pode servir para a comunidade. Sim. Aí vai ser uma outra, digamos assim, é uma outra dificuldade da gente se reunir nesse espaço devido ao horário, que geralmente a gente se reúne não é em horário comercial. Essa creche, no caso, é de convênio com a prefeitura, né? Não é só da comunidade. Convênio da prefeitura. Normalmente eles cedem o espaço. Agora tem que ver só quem é responsável. Junta a liderança local e pede isso. Eles costumam liberar. Não é algo difícil, não. Beleza. Beleza? Obrigado, Everton. Vamos passar a palavra para a Neide, então. Neide está inscrita também. Boa noite, Everton. Obrigado pela excelente apresentação. Foi assim, bárbaro. Eu não consegui entender muita coisa. Eu tenho duas perguntas para te fazer. Eu vou ter que rever tudo de novo depois. Eu acho que você está lembrada, é a Neide do Grupo Esperança, Jacarepaguá, Rio de Janeiro. A primeira pergunta que eu tenho é: a gente precisa ter uma pessoa completamente legalizada, tipo um contador que tem o seu registro para mexer com tudo isso e nos órgãos públicos, a gente precisa de tudo isso? Porque aqui acho que acredito que dentro das 70 famílias não tem uma pessoa com essa capacidade. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta foi a que me deixou doida, porque eu estava aqui me coçando já de ansiedade. Inclusive, a gente falou isso no domingo. A nossa prestação de conta que a gente teve lá atrás, e a gente vai precisar fazer novamente, uma prestação de contas com gráficos, sem valores. E a gente sempre fez assim, prestação de contas somente com gráficos. Quem visualizava entrada, saída, compra, nota fiscal, tudo isso era o Conselho Fiscal, que é montado por dois moradores e uma pessoa de fora. Eu queria saber de você se a gente pode manter isso. Quando você falou do bombom, eu me descabelei aqui. Então, assim, são duas coisas que a gente precisa saber. Se a gente tem que ter uma pessoa com registro para dar entrada, está fazendo toda essa parte burocrática. E, em segundo, se a gente pode fazer uma prestação de contas só com gráfico para os moradores assinar. É claro que o livro vai estar à disposição para quem quiser ver pessoalmente, mas, a princípio, na plenária, na Assembleia, a gente vai ter que mostrar somente os gráficos. Obrigada. Boa. Eu vou responder por partes. Se eu esquecer alguma coisa, me cobra novamente. É, mas a primeira parte foi se precisa ter alguém com expertise em contabilidade para realizar o processo, né? Beleza, ó, depende muito do porte da sua organização.
Se você é uma organização que vende, que é uma organização que tem pessoas contratadas, eu não indico que qualquer pessoa faça esses cálculos tributários, porque pode vir um problema maior no final. Então, é sempre bom que vocês determinem uma parte do seu orçamento, mesmo que for pequena, para uma consultoria contábil, para que vocês possam monitorar. Essa consultoria contábil, ela pode ser, por exemplo, eu quero saber quanto que eu preciso pagar dos impostos referente a essa pessoa. Então, enquanto não houver mudança no salário dessa pessoa, você não precisa chamar novamente aquele contador se você fizer os processos internos com alguém que saiba fazer. Mas teve alguma atualização de leis trabalhistas, teve algumas atualizações contábeis, teve algumas diretrizes de isenções tributárias. Aí eu indico que uma consultoria contábil vai te trazer retornos mais positivos e maiores. Até para te trazer retornos financeiros também, tá? Mas depende muito da organização. Então, se você é uma organização que sabe como prestar conta, que sabe como fazer o processo de declarar o imposto de renda, de tirar, saber quando que eu vou pagar o imposto sobre doações e quando eu não vou pagar, não precisa sempre ter, mas é claro que você pode ter uma margem maior de contratação dessa pessoa, tá? Todo CNPJ é de cunho obrigatório ter um contador para assinar as declarações fiscais, tá? Demonstração financeira não pode ser feita pela própria instituição, a não ser que tenha um contador dentro do CNPJ, porque precisa ser assinado pelo CRC, tá? Então, demonstrações financeiras que precisa de assinatura do contador não pode ser qualquer pessoa. Mas se for uma instituição que não tem movimentação financeira, que recebe só doação, aí uma consultoria contábil a cada uma vez por mês. Eu contratei um contador só para fazer a operação desse mês, sai muito mais barato e você não tem prejuízos fiscais e contábeis dentro da sua associação. No caso, seu caso é cooperativa, se eu bem me lembro. Tá? É, E a segunda pergunta era sobre as demonstrações financeiras para a comunidade, né? Não só para os conselheiros fiscais, correto? Boa. Neide, eu indico sempre que seja o mais transparente possível. Se já teve aquele trabalho de preparar a apresentação em porcentagem, é sempre importante você mostrar onde o recurso está sendo utilizado. É claro que, Everton, eu tive R$ 1 milhão de movimentação, e aí foram compras de brita, de não sei o quê. Prepara uma prestação de contas mais simples, mas mostra o valor para que as pessoas não criem dúvidas sobre o processo, porque porcentagem tem muita coisa, sabe? Então, coloca ali embaixo uma observação. 50% foi utilizado para construção. Isso representa R$ 300 para brita, R$ 200 para cimento, sabe? Uma prestação de contas um pouco mais informativa para trazer mais confiabilidade nas informações que estão sendo passadas. Eu faço desse jeito, eu apresento porcentagem e apresento numérico, né, valor, para que as pessoas não tenham dúvidas gerais sobre o trabalho que eu estou fazendo. É mais confiável e transparente quando você demonstra tudo. Não precisa tão ser específica, mas também só gráfico acaba levantando dúvidas e margens para questionamentos futuros, tá? Tem conselheiros fiscais que não aprovam só com isso. Então tem que ter cuidado também. Tá mudo. Tá me ouvindo agora? Sim, agora sim. Tá. O Conselho Fiscal, ele tem acesso a tudo, as notas, os livros, a entrada, a saída, o gasto, tudo. O Conselho Fiscal tem tudo. Então, o Sim. Conselho Fiscal chega na Assembleia e diz assim: nós concordamos, nós assinamos embaixo. E a gente apresenta gráficos e não números, Entendi. beleza? Então o Eu processo é queria meio que saber se. inverso, né? Oi? O processo é meio que inverso. É Primeiro vocês inverso. aprovam as O Conselho contas. Fiscal aprova as contas assim, ele tem voz na Assembleia e diz, e assina como ele concorda com aquela prestação de conta que está ali.
Só que a Hum, gente, para a plenária, de um modo geral, não apresenta números por questões de segurança. Foi assim entendi. durante 5 anos, a gente recebeu o recurso da Caixa Econômica. E isso já está Entendi. fechado, acabou. Mas a gente prestou conta durante 5 anos assim. Agora, como associação com o CNPJ, isso muda ou permanece? É o mesmo formato. Eu tinha entendido que vocês não tinham os números apresentados. Então, eles olham os livros, aprovam tudo e depois aprovam as contas. Aí, depois da aprovação de contas, vocês apresentam os resultados. Isso, ok, tá? Essa prestação de contas que está fazendo para a comunidade, tudo bem. Agora, é sempre bom ter o acesso ilimitado, né, ao conselheiro fiscal para ver as movimentações financeiras. Então, tá tudo certinho. Pode manter assim. Exato. É. Ai, que alívio que você me deu. Te juro, cara, te juro. Porque a gente, É. inclusive, nós tivemos uma plenária no domingo e a gente discutiu muito sobre isso. Uhum. Porque são pessoas simples que estão na tesouraria e a gente não tem como fazer uma certa segurança dela, entre aspas, numa situação. Mesmo Ah, que entendi. seja tendo no caixa só R$ 1.000, é complicado. Porque hoje em dia, com Pix, com, sabe, sequestro relâmpago é complicado para a gente. Obrigado, Ever. Por questão de Valeu segurança mesmo. mesmo, né? É, Tá obrigado. bom? Nada. Pessoal, aproveitando o, in- o- pegando um pouco o anexo da Neide, né? É claro que toda instituição pode construir o seu fluxo de apresentação de contas. O que eu trouxe aqui é só um formato do que é normalmente utilizado e as formas que as empresas e os órgãos públicos exigem. E o que eu estou falando aqui é relatório institucional. Então, se tem as suas particularidades dentro da comunidade, dentro do grupo, procurem sempre a melhor forma de fazer. A única coisa que precisa estar totalmente liberada e aberta é para o Conselho Fiscal poder conferir os números. O Conselho Fiscal é sempre alguém de confiança que está envolvido naquele processo, tá? Então, se eu assustei alguém, estou fazendo esse adendo aqui para vocês entenderem mais ou menos Ah, o que eu falei. A Érica, você quer falar agora, Érica, a pergunta que você tinha? Acho que, Felipe, a gente passou um pouquinho. Mas se você autorizar, eu posso responder a Érica, pelo menos? acho ótimo, acho ótimo. Érica tá por aí? Érica quer falar? Eu lembro que desde a outra que ela tá com essa dúvida, eu ainda não consegui esclarecer o que ela precisa. Eu estou conseguindo. Eu não sei se eu estou Estamos te conseguindo. ouvindo, Érica. Então, tá. A minha pergunta, quando eu mencionei a aula passada, foi porque quando você falou que a partir do CNPJ sendo tirado, a gente passa a ter uma obrigação mensal, né? Eu citei funcionário, mas assim, no nosso caso, a gente não tem nada, a gente não tem funcionário, a gente praticamente ainda nem começou. Agora que a gente vai fazer, que a gente é uma associação de artesãos. Então, Sim. não, é diferente do que a maioria aí, que é tudo morador. Mas a gente é de uma comunidade, a gente se juntou e montamos a de artesanato. Tá. E aí, o que acontece? A gente não tem movimento nenhum, a gente está bem perdido, né? A gente ainda não sabe, até o negócio de certificado digital. Porque quando eu fui lá no cartório pagar, que a gente pagou os 1.000 e pouco, eles falaram que era com certificado digital. E, no entanto, agora eu estou recebendo e-mails cobrando cento e pouco para a gente pagar. Então, eu não entendi nada. Eu vou ter que ir novamente no cartório. E assim, a minha questão foi, a partir do CNPJ, você comentou na aula passada que a gente já tem obrigação. E é essa a minha preocupação. Isso. Se você, na sua empresa ou na sua associação, tiver movimentações, se é um CNPJ que está ali quietinho esperando, você não tem nenhuma obrigação jurídica, né? Não tem movimentação de venda, não tem movimentação de recebimento. Não precisa nada. Mas se é uma instituição que nasceu, já tem uma pessoa contratada, já tem movimentação de doação, aí precisa mesmo ver as obrigações que são acompanhadas, tá? É porque assim, o CNPJ da gente demorou muito para sair. E aí Sim. assim, as pessoas acabaram tomando alguns rumos, né? Foram trabalhar e a gente está meio que assim, desencontrando. Então agora a gente
saiu o CNPJ, a gente está meio que assim, tentando se organizar, a gente ainda não sabe qual é esse mundo de associação. A gente está tentando, agora que a gente foi perceber que a gente tem condições de pedir patrocínio, apoio, parceria, doações, então assim, é tudo muito novo para a gente, né? E quem foi que orientou a gente a abrir uma associação? Que a gente fez um curso que foi dado pelo Estado aqui, que é a PIFAF, né? E a gente se encontrou lá e falou, não, então vamos montar uma associação que a gente consegue mais direito, porque aqui em Guapi a gente não tem um espaço para as feiras, né? Não tem a lei que regulamenta, e isso complicou um pouco para a gente. Bom, enfim, e aí surgiu a associação, e aí agora a gente está um pouco perdido, né? Entendi. Quanto ao CNPJ, pode ficar tranquila, tá? As obrigações, ela só começa a partir da movimentação, Tá, joia. Perfeito. tá bom? Agora ficou claro? Ficou claro. Então é isso. Beleza, Everton, só para não perder de vista, a Camila fez uma pergunta bem rapidinha aqui no chat, queria dar a oportunidade, se você tem alguma sugestão de algum sistema de gestão, software que facilita essa gestão, se você conhece algum programa assim que pode ajudar. Boa. Camila, bom, eu trabalho com o NetSuite. Ele não é um sistema de gestão barato, mas nas últimas vezes que eu andei pesquisando, eu encontrei o Omnier. Eu vou anotar o nome aqui para vocês verem. Ele me cobrou R$ 150, com todas as informações que eu precisava, né? Então, é um sistema que entrega o controle, você consegue fazer o orçamento, você consegue fazer a movimentação de gestão de caixa, controle de banco, conciliação bancária, anexar informações contábeis, tudo dentro desse sistema e é barato. Isso não é, como é que fala? Isso não é patrocínio, né? Eu realmente estava pesquisando outras empresas de sistema software e eles me cobraram R$ 150 isso, galera, 150 por mês. E ele tem todas as informações que eu precisava no momento. E esse valor que eles cobraram para uma associação sem fins lucrativos que eu estava fazendo uma consultoria. Eu estava construindo um processo de fluxo de caixa deles. E aí eu acabei aderindo também o homem para eles, consegui com um preço bom, e foi o preço que eles fizeram para uma associação sem fins lucrativos. Então vocês podem tentar, e aí eu acredito que vai dar certo. É o sistema mais acessível que eu encontrei e que tem as ferramentas que eu precisava na época para entregar uma consultoria bem feita. Tá bom? Tá bom, Everton, obrigado. Acho que a gente já está avançando na hora, então podemos encerrar a aula de hoje. Quero agradecer muito pela participação de vocês no dia de hoje, ao longo do curso. Agradecer especialmente ao Everton por estar com a gente, né, durante todas essas aulas, contribuindo com seu conhecimento, com todo o cuidado de responder às pessoas, de muitas vezes passar do horário, e de mandar também preparar um material que ficou sensacional, que a gente vai compartilhar com todo mundo, que vai ser o produto desse curso, né? Uma cartilha que a gente está montando sobre gestão de associações, que vai ser passada para todos os que se inscreveram nesse curso. Então, queria lembrar, antes da gente fechar, que as aulas foram gravadas, estão disponíveis no YouTube. Essa aula vai entrar no YouTube também. E pedir para todo mundo, como de costume, fazer a nossa foto, dessa vez a última foto, né? A foto de encerramento do curso. Então, quem puder abrir a câmera rapidinho para a gente se ver um pouco. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado, Everton.